Sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Esse vídeo vai ser num tom diferente, nem vou fazer a chamada que normalmente eu faço, porque esse vídeo é um apelo sincero do meu coração mesmo. É o apelo ao perdão dos filhos aos pais infiéis arrependidos. Esse vídeo é voltado para o filho, para a filha, que está revoltada, que ficou muito chateado, muito desiludido, para o pai ou mãe que traiu. Tá? Então, esse vídeo é diferente, não é para você que trai, quer parar de trair, não é para você que precisa perdoar uma traição, entender a dinâmica da infidelidade. É isso. É um vídeo que não tem muito potencial de viralizar, de ter muito like, sabe, de ter um montão de comentário. Nem essa é a minha intenção aqui. Minha intenção aqui é verdadeiramente, de coração, reaproximar o coração dos filhos que estão magoados, dos pais também que estão feridos, muitas vezes revoltados. Recebo muitas vezes notícias de Flávio, me ajuda, minha esposa me perdoou, mas meu filho está com muita dificuldade de reaproximar, meu filho tomou partido, meu filho está com ódio, está com raiva de mim, um rancor enorme, não entende essa dinâmica, por que eu acabei fazendo isso, nem vai entender, tá, gente? A questão aqui visa mais perdoar mesmo. Então, não tem esse viés de, nossa, vou bombar, não. Se eu conseguir reaproximar o coração de um filho, de uma filha, ao pai que fez besteira, que fez merda grande, mas está arrependido, para mim, pro meu coração, pro meu propósito, esse vídeo verdadeiramente já valeu a pena, beleza? Cara, você tá desiludido, você tá magoado ou magoada, você tá ferido por causa que seu pai ou sua mãe foi infiel e esse assunto veio à tona e causou uma grande crise familiar, tá desiludido pra caramba, tá magoado, eu entendo isso, tá? Eu quero dizer pra você que eu entendo, mas fica até o final do vídeo, porque eu preciso, como ex-infiel, como filho de pais que também foram infiéis, abrir seus olhos, abrir a tua mentalidade para algumas coisas que você não consegue ver agora, porque a mágoa, o ressentimento, a desilusão não permita que você enxergue agora, não permita que você veja. É um processo mental mesmo, que nesse momento a sua visão se fecha, você só olha para o mal, só olha para a besteira que seu pai ou mãe fez e não consegue ver os benefícios que ele teve ao longo da vida, as coisas boas, as renúncias, etc. Mas deixa eu te contar uma história primeiro. Eu já passei por isso. Quando eu tinha ali meus 14 anos de idade, veio à tona a história de um caso que minha mãe estava tendo. Não foi nem uma infidelidade solta, não foi nem uma queda, foi um caso que minha mãe estava tendo. Meu pai descobriu e jogou a merda no ventilador mesmo, sabe assim? Chegou em casa irado, contou pra mim, contou pro meu irmão, contou pra minha avó, pra mãe da minha mãe. Ele jogou tudo no ventilador mesmo. E eu me lembro bem, eu tinha ali os 14 anos de idade, que a gente foi conversar com minha mãe na casa de uma tia, que ela dormiu lá, porque meu pai esculhambou, sabe assim? Não sei nem se rolou agressão física na época, mas sei que o negócio ficou bem feio. E a gente foi lá conversar com minha mãe, na casa dessa tia. E nessa ocasião, eu tentei esbravejar com minha mãe, tentei brigar com ela, tentei insultar, sabe? Fui bem infantil mesmo, sabe? Bem bobo mesmo. É claro que hoje em dia eu conto isso pra vocês, eu me envergonho e me entristeço com isso. Também é bom lembrar que isso já tem mais de 30 anos. E de lá pra cá minha mãe nunca mais deu nenhum sintoma, sinal de infidelidade, tá? Eu não tô aqui expondo a minha mãe, ela sabe que eu tenho um canal, ela sabe que eu já falei sobre isso aqui no canal, mas ela entende o propósito. E lembro bem que na época, a minha mãe se posicionou firmemente, falou, opa, não é assim não, você é meu filho, me respeita. Você não pode falar comigo nesse tom, baixa o tom, olha com quem você está falando, errei, mas sou sua mãe, sou autoridade máxima sobre a sua vida, não vai falar comigo desse tom. Ela se posicionou. E hoje eu entendo que ela foi muito correta nisso, porque evitou que eu errasse mais. Sabe? Apesar de errado, pai ou mãe, cara, é pai e mãe, é autoridade máxima na vida. Tem que pensar nisso antes de ficar julgando, antes de ficar jogando na cara, antes de achar que eles são as piores pessoas do mundo, antes de achar que como é que eles foram fazer isso logo com meu pai, logo com minha mãe, sabe assim? Colocando o outro como 100% vítima. Então, muito bom o que ela fez na época foi me bloquear, foi me pausar, falar, opa, peraí, você tá falando com quem? Tá? E isso tem quase 30 anos. E é legal também lembrar, também não é pra expor meu pai, não é pra tá perdoadíssimo, amo demais meu pai, cuido dele pra caramba, a gente é parceirão. Na época, meu pai já tinha feito a besteira do adultério milhões de vezes mais que minha mãe, milhões de exagero, tá? N vezes mais que minha mãe, e foi lá e foi hipócrita. E jogou no ventilador, e ficou falando mal dela, e jogou a reputação dela na lama. Olha que coisa feia. A minha mãe sabia de algumas falhas do meu pai, mas manteve para ela, tentou reconciliar, tentou apaziguar, não manchou a imagem do pai com os filhos, enquanto meu pai foi lá e fez todo o contrário. Olha que coisa feia. Isso é bem típico dos homens, né? Infelizmente.
Mas meu pai também hoje em dia, o que me consta, é um homem fiel, arrependido, não faz mais esse tipo de besteira. Dito isso, já passei por isso, entendo como vocês se sentem, entendo tamanha é a mágoa por conta da desilusão que a gente tem com as pessoas que a gente mais admira no país da terra, são nossos pais. Cara, como é que minha mãe foi capaz disso? É incompreensível, é injustificável, como é que meu pai fazia isso contra minha mãe? É injustificável, é um erro enorme, mas isso não nos coloca na posição de juiz, isso não pode nos colocar na posição de maiores, isso não pode nos colocar na posição de que essa pessoa não presta, meu pai não vale nada, minha mãe não vale nada porque fez isso contra meu pai não vale nada porque já... Não é assim. Muito cuidado ao se colocar na posição de superior, de juiz, de que eu jamais cometeria isso. Porque na época eu era extremamente contra o adultério, tinha ojeriza, tinha ranço, tinha repulsa ao adultério. Só que anos depois, ali uns 15 anos depois talvez, eu me tornei muito mais adúltero que meu pai, muito pior do que minha mãe. Na época eu me posicionei contra, quis brigar, quis bravejar, só que anos depois me tornei muito pior. Olha só como é que é a vida, beleza? Cuidado, muito cuidado para você não se tornar essa pessoa. Você está frustrado, está decepcionado, o erro dele ou dela é grave pra caramba, porém meu apelo aqui é para que você perdoe. Perdoe, mesmo sem entender, mesmo sem compreender por que fez essa besteira toda, mesmo entendendo que sua mãe não merecia ser traída, seu pai não merecia passar por isso. O perdão genuíno mesmo, é quando você perdoa alguma coisa que você jamais faria, que você acha que jamais faria. É quando você perdoa alguma coisa de coração, sem entender, sem fechar as arestas, sem se colocar no lugar da pessoa, porque impossível, você acha que jamais faria isso, mas você fala, cara, devo considerar outras coisas para conseguir perdoar. Você não pode permitir que esse erro grave, não estou aqui querendo passar pano não, tá? Mas seus pais estão arrependidos, aqui esse é um vídeo para o perdão para o pai arrependido, para a mãe arrependida. E a maioria dos infiéis se arrepende, tá? Engana-se quem acha que a maioria acha que é esse oba-oba mesmo e que tem que trair mesmo. 99% das pessoas que me procuram, sabe, que assistem meus vídeos, são infiéis que realmente se arrependeram da besteira que fez. Fala, cara, onde é que eu tava com a cabeça? Assim eu penso, assim minha mulher pensa quando errou também. É assim. Então você não pode deixar que esse erro grave, que esse momento de raiva, que esse momento de desilusão, o problema é isso, é a desilusão. A gente quando é novo, quando é imaturo, a gente se ilude com relação aos nossos pais. A gente acha que eles são santos demais, que eles são incapazes de errar demais. E esse nível de ilusão que a gente tem, de expectativa que a gente coloca em cima dos nossos pais, como seres muito isentos do erro, quando a casa cai, quando a gente descobre que eles foram lá e foram capazes de fazer uma coisa tão grave, isso para nós é muito pesado, dói demais. Eu me lembro que quando eu tive que revelar para meus filhos que havia sido infiel por alguns anos, porque eu tinha a intenção de fazer esse canal, minha filha devia ter ali seus 14 anos, já entendia tudo, meu filho devia ter uns 12, também já entendia o que é infidelidade, o que é traição. Para eles foi dura essa pancada, sabe? Tipo assim, caraca, meu pai, meu ídolo, um homem exemplar, foi capaz de fazer isso com minha mãe. Eu entendo que isso dói pra caramba. Só que a gente não pode permitir, principalmente vocês que estão passando por isso agora, que estão assistindo o vídeo, que estão na latência da dor, não pode permitir que isso anule todas as noites em claro que eles passaram por você quando você era neném, quando você era criança. Corrido pro hospital, gastando dinheiro com remédio quando não podia, sabe? Todas as renúncias para te dar o que era melhor possível. Deixando de comprar coisas para si, para comprar para vocês. Todo pai e toda mãe faz isso. Todo pai e toda mãe normal, tá? Aqui eu estou excluindo os psicopatas, os narcisistas, que isso também existe, infelizmente. Cara, eu deixo de comprar coisas para mim demais, fazer coisas que eu gostaria pra caramba, pelos meus filhos. Então, numa situação como essa, a gente não pode permitir que o erro anule todos os acertos. Todas as lágrimas que foram derramadas quando você estava doente, em oração, seu pai ou sua mãe falou assim, ô Deus, tira a dor dele, pode colocar em mim. Todo pai e toda mãe faz essa oração. Quando o neném está chorando, chora a noite toda, a gente não sabe porquê, é aquela dor dos gases, é aquela dor que está ali com algum tipo de dente crescendo, esse tipo de coisa. A gente falou, Deus, tira a dor do meu filho, coloca em mim. Então seu pai já fez isso por você, sua mãe que agora falhou, já fez isso por você no passado. Estava chorando. Cara, você não pode desconsiderar o tanto que eles trabalharam, o tanto que eles deram duro, noite em claro, escala extra, emprego ruim, patrão chato, sabe assim, tanta coisa, ônibus lotado, carro que quebra, por vocês muitas vezes,
Sabe, eu tô fazendo aqui um apelo sincero para que você pense, peraí, errou feio. Mas, cara, meu pai já trabalhou dias em claro, vários extras, várias coisas, vários empregos que ele não gostaria. Deixou de fazer um curso para pagar um curso para mim. Sabe, tanta renúncia que um pai e uma mãe têm em nome do filho. E você não pode simplesmente desconsiderar isso porque ele errou feio agora. Não dá, tá? Cuidado para não se tornar essa pessoa. Pelo amor de Deus, não permita que essa sua incompreensão limitada sobre o que é o adultério, a maioria das pessoas não compreende, nem eu compreendo 100%, sou estudioso do assunto. Mas, cara, como é que alguém é capaz de fazer algo que faz mal contra si próprio, e mal contra a esposa, mal contra os filhos, mesmo não querendo separar? Olha que contradição é essa. Eu não quero separar, mas eu traio. Eu não quero fazer mal para minha esposa, mas eu traio. Eu não quero causar um mal para meus filhos, gera trauma, mas eu fui lá e traí. Isso é completamente incompreensível. Então não permita que essa sua incompreensão, essa nossa incompreensão humana com relação ao psique humano, as ações que geram danos contra nós próprios e contra as pessoas que a gente ama, a gente não compreende isso. Mas mesmo assim, mesmo incompreendendo, toma cuidado para não se colocar como juiz, como eu jamais faria isso, como, cara, aquela pessoa que está acima do bem e do mal. Não permita, não. Normalmente os jovens se colocam nessa situação, sabe? Não, mas como é que foi capaz de fazer isso contra minha mãe? Não é possível, não tem perdão esse tipo de erro. Isso foi um erro que a pessoa pensou antes de fazer. Cara, nós somos muito mais guiados pelo nosso inconsciente do que pelo nosso consciente. Isso é provado cientificamente. Toma cuidado, lá tem trauma no seu inconsciente, no deles. Lá tem problemas no passado. Lá tem questões mal resolvidas consigo próprio, com o seu eu. Lá tem problemas com os pais que geram esse tipo de problema lá no futuro, de infidelidade muitas vezes. Por exemplo, uma moça, só para você ter uma ideia, tá, do quanto a questão da infidelidade é profunda. Uma moça que não foi amada, abraçada, protegida, elogiada pelo pai na infância e na adolescência, ela tende a precisar dessa validação masculina e muitas vezes só a validação do marido não é suficiente. Essa moça tende à infidelidade. Olha só que problema. E como está lá no inconsciente dela precisar de toda essa validação extra, esse exagero, ela não entende que está sobre essa influência e acaba fazendo essa besteira da vida dela, mesmo sem querer separar, muitas vezes amando o marido, muitas vezes não querendo causar danos aos filhos, mas porque existe essa ferida na alma dela, ela vai lá e causa esse problema. Beleza? E o nosso inconsciente é capaz de nos induzir a erros que a gente pensa que jamais seríamos capazes. Jamais. É capaz de levar a falhas vergonhosas, falha contra nossos próprios princípios, indiferente da posição social, da idade, da religião, do sexo, do grau de instrução, todos nós estamos suscetíveis a cometer esses erros graves, impulsionados pelo nosso inconsciente, subconsciente, que não estão em estado de alerta. Quando isso está lá e a gente não sabe que está influenciando a gente não entende o quanto isso é maléfico, a gente não entende o quanto isso pode levar a gente a fazer uma besteira grande da qual a gente vai se arrepender muito mais depois, estamos sim suscetíveis a essas influências. De doenças, por exemplo. Esses dias eu acabei vendo um podcast que a pessoa que tem TDAH é mais tendenciosa a cometer o adultério. A pessoa que tem bipolaridade também é mais tendenciosa a cometer o adultério. Então existe até doença, não estou justificando não, tá, gente? Querer explicar não é querer justificar. Existe até doença que impulsiona as pessoas a fazer essa besteira. Olha só. E aí a gente não, achando que porque não faria, essas pessoas estão sob essa influência e não sabem nem que estão, vão lá e acabam fazendo a besteira. Toma cuidado. Simplesmente perdoe. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Pode ter sido um caso, pode ter sido vários casos, mas desde que esteja arrependido, perdoe. É seu pai, é sua mãe, chorou por você, renunciou, passou a noite em claro, trabalhou mais, passou por vergonha, vexame, insulto, por você, porque te ama como filho, porque te abraçou como filho, porque quis te conceber. Simplesmente perdoe. Você não vai entender, você não vai achar justificativas, você não vai achar explicações plausíveis para o que ele fez, não vai. E perdoe algo que você fala assim, caracas, não entendo, mas Deus, coloca perdão no meu coração, coloca amor pelos meus pais no meu coração, mesmo sem entender, eu decido perdoar, porque o perdão é uma decisão. E o perdão realmente genuíno é perdoar por algo que você jamais faria, hipoteticamente, né? É você perdoar por algo que fala assim, caramba, não estou compreendendo, está doendo demais, mas eu decido perdoar meu pai e minha mãe que falhou nesse sentido comigo.
com a família, com a esposa, com ele próprio. Eu decido perdoar, mesmo sem entender. Repita para você mesmo, pratique o perdão, abrace sem ter vontade, peça perdão. Importante para você, tá, jovem? Para você se livrar desse peso. Se você tratou mal, se você xingou, se você magoou, se você falou palavras impróprias para os seus pais, chega e fala: pai, mãe, me perdoa. Eu não entendo porque você fez isso, eu não entendo como chegou a tal ponto, mas eu errei contra o senhor, contra a senhora, e quero te pedir perdão. Tá bom? Faz isso para se livrar de um peso pro resto da vida. Faz isso para ser abençoado. Faz isso para se tornar um ser humano melhor. Faz isso para agradecer seus pais por todo o bem que fez. E não só focar apenas no mal que fez nesse momento. A nossa mente tem esse problema. Ela vai lá e foca só no mal que fez no momento e tampa todo o resto. Isso é neurocientífico, tá? É um processo da mente mesmo. Mas se você for inteligente, se você ouviu esse vídeo até o final, até agora, você vai ser sábio bastante para falar assim: não vou permitir que eu caia nessa armadilha da mente e quero perdoar genuinamente. Beleza? Aceite os meus conselhos, passei por isso, vivi isso de todos os lados, como filho de pais que traíram, como homem que já foi infiel, como homem que já foi vítima de traição também. E sou estudioso do assunto. Mas, sobretudo, eu quero que você perdoe seu pai, para você continuar com a alma leve, perdoe sua mãe, para que você não carregue esse peso pro resto da vida e para que você não seja injusto. Porque, com certeza, o benefício que eles causaram ao longo da vida é muito maior do que esse trauma que eles geraram agora. Se você for inteligente o bastante, maduro o bastante, cristão o bastante, para conseguir organizar as ideias e não ser injusto. Vê se não vacila, jovem, filho, às vezes até adulto, né? Que está passando por essa crise agora, não vacila não. Seus pais são seus pais. Pai ou mãe que errou, independe, ele é digno do seu perdão. Até a próxima.